Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago e esse é o canal Carteira do Zero. Então hoje, dando continuidade aos nossos vídeos, a gente vai falar sobre o terceiro passo, que é a avaliação qualitativa. Relembrando, o nosso primeiro passo foi determinar quais seriam os fundamentos que nós utilizaríamos. Com base neles, nós realizamos a filtragem dos fundos imobiliários e hoje nós vamos concluir, com essa filtragem. Nós chegamos justamente aqui ao GGRC11 e o XPIN11 e hoje, com essa avaliação qualitativa, nós vamos decidir qual deles vai fazer parte da carteira. Então, para isso, eu utilizei como fonte o relatório gerencial do GGRC11, o relatório gerencial do XPIN11, o site Oceans14 e o site Investidor 10. Então, só para a gente relembrar, pessoal, essa é a tela final do nosso último vídeo. Então, o que viria depois dos filtros? Uma análise um pouco mais profunda. Tá? A gente fala profunda, mas é uma profunda sem muita teoria, tá, pessoal? É aquilo que a gente precisa saber sem entrar muito fundo na ravina, né, pessoal? A gente tem que saber, é o básico que todo cotista precisa saber num fundo imobiliário, de tijolo. Tá? Então, aqui a gente está falando de contrato, a gente está falando dos inquilinos, a gente está falando de vacância, a gente está falando de endividamento. Com toda certeza, sabendo sobre esses 4 aspectos, nós teremos propriedade para fazer uma boa escolha. A gente não busca aqui escolher o melhor fundo, a gente busca escolher bons fundos para comporem a nossa carteira. Tá? A gente está aprendendo aqui que o mais importante é montar uma carteira resiliente nos mais diversos cenários, tá bom, pessoal? Então, para a gente começar a trabalhar, a gente precisa diferenciar contrato típico de contrato atípico, tá? Isso é muito importante. Então, o contrato típico é um contrato mais comum, o contrato de aluguel. Ele tem um prazo curto ou médio, ali na média de 3 a 5 anos. Pode ser renegociado ou rescindido com mais facilidade. O inquilino pode sair pagando uma multa e tem maior risco de vacância e de queda de renda. Então, ele é mais flexível e menos previsível para o FII. Ou seja, pessoal, para o fundo imobiliário, o contrato típico ele não é tão bom, especialmente nesse cenário aqui do segmento de galpão logístico, por se tratar de um imóvel muito grande, e por ser um imóvel muito grande, a quantidade de potenciais inquilinos ela não é tão grande assim. Ao passo que o contrato atípico ele já é um pouco melhor, porque ele é um contrato de longo prazo, a gente está falando aqui de 10, 15 ou até mesmo 20 anos. A multa costuma ser muito alta, então o inquilino quase não consegue sair, acaba inviabilizando a saída do inquilino. A renda tende a ser mais previsível e estável, porque justamente o contrato é muito longo, e geralmente ele envolve imóveis feitos sob medidas. Então ele traz para a gente aqui mais segurança na renda, importante, pessoal, porque nós estamos buscando isso na nossa estratégia, e menor risco no curto e médio prazo. Então vamos falar dos contratos, tá, pessoal? A gente está falando aqui, a terminologia é diferente, O GGRC11 traz como modalidade dos contratos e o XPIN traz como tipologia, mas é a mesma coisa, tá bom, pessoal? Qual que é a informação que nós buscamos aqui? Quanto desses contratos é típico e quanto é atípico? Então a gente vê aqui um contraste muito grande, Ao passo que o XPIN tem 92,8% de contrato típico, o GGRC11 tem 87,8% de contratos atípicos, Então, dentro do meu ponto de vista, eu considero que contratos atípicos para o segmento de logística são muito melhores, que me trazem uma previsibilidade, me trazem segurança, e eu gosto muito. Então, dentro desse critério, considero que o GGRC se sobrepõe ao XPIN. Ainda falando sobre contratos, a gente precisa saber quais são as formas pelas quais os valores são reajustados. Um contrato longo, principalmente, ele tem que ter cláusulas que falem sobre o reajuste de preço, pessoal? E a gente precisa, para este reajuste, nós precisamos ter um índice para que esse índice seja a base do reajuste. Então, nós temos aqui, por exemplo, o XPIN, ele divide o seu índice de correção em 69% IPCA e 31% do IGPM. Já o GGRC11, ele é um pouco mais voltado para o IPCA, 90%, que um pouco mais de 90% do índice de reajuste do GGRC11 é IPCA.
particularmente também gosto mais de índice de reajuste pelo IPCA. Para aqueles que não sabem, o IPCA é o índice da inflação, índice oficial da inflação. Então, dessa maneira, o GGRC11 ele repassa a inflação para o inquilino e, por sua vez, o aluguel ele já teoricamente vem reajustado pela inflação. Então, para mim, é um aspecto positivo também para o GGRC11. Quanto ao portfólio, pessoal, essa captura de tela foi feita no site Oceans14. Recomendo a todos que verifiquem esse site, ele é muito interessante, tá? Então, traz para a gente aqui um ponto interessante também. Os imóveis do XPIN11 são praticamente quase que 100% da carteira, tá? Mas a composição da carteira, do portfólio aqui do GGRC11, ela é, na sua maioria, também imóveis, mas tem uma parte bem relevante aqui que é de FIIs, tá? E também uma partezinha aqui de renda fixa e um pouquinho de caixa, tá? Então, a gente já vê que o GGRC11 ele tem um pouquinho mais de diversificação, não são só imóveis. Ele também tem cotas de fundos imobiliários que geram renda mensal e são repassados ao cotista. E ele também tem alguma coisinha ali na renda fixa e no caixa, né, para alguma eventualidade, algum potencial negociação, então ele já tem algum caixa, né? Isso é comum entre os fundos imobiliários, mas o que mais me chamou a atenção aqui é a cota de FII para fundo de tijolo. Vocês vão ver futuramente que é uma característica ali dos fundos, dos fundos multi-estratégia, dos hedge funds, até mesmo dos fundos de papel, terem cotas de outros FIIs. Mas de fundo de tijolo não é tão comum assim. Então esse aspecto me chamou a atenção e gostei bastante do GGRC11. Ainda falando sobre contratos, né, a gente está vendo aqui a questão dos vencimentos dos contratos. O XPIN11, pessoal, ele não foi muito claro aqui, quando ele traz para a gente que 95% é depois de 2027, ele não diz exatamente quando, né? Pode ser que os 95% sejam justamente em 2028, por exemplo, né? A gente não vai conseguir saber, teria que fazer um estudo mais aprofundado. Mas aqui o XPIN ele leva uma leve vantagem nesse aspecto, por quê? Em 2026, que é o ano que estamos, o XPIN tem apenas 3% de vencimento dos contratos. O GGRC11, por sua vez, já tem 14%, já podemos dizer que é uma parcela mais relevante, né? Então, sob esse ponto de vista, né, acho que, como nós estamos fazendo aqui, elencando critérios de escolha, nesse aspecto aqui de vencimento do contrato, o XPIN leva vantagem sobre o GGRC11. Sobre os inquilinos, pessoal, fica muito difícil da gente medir efetivamente quais inquilinos têm maior qualidade, né? Particularmente, acho que tem mais relevância esses inquilinos aqui do GGRC11, né? A Renault, a Ambev e a Americanas, mas aqui a gente tem a Centauro, a gente tem a Brasil Ilhata, a gente tem a Natural One e outras empresas aqui, Mercado Livre, né? Uma empresa muito grande, como inquilinos do XPIN11. Eu, para não ser injusto, acabei considerando aqui um empate técnico, né? Achando, mesmo assim, minha opinião pessoal é de que o GGRC11 tem uma leve vantagem, né? Mas ainda assim considerei aqui como critério de desempate, ficou no 0-0 para os dois, né? Aqui agora nós vamos falar sobre vacância, tá? No relatório gerencial dos fundos, eles trazem a vacância física, né? Nos próximos vídeos eu quero falar sobre a diferença entre vacância física e vacância financeira. Mas aqui, como o dado bruto que nós temos é a vacância física, nós vamos compará-los. Então a gente vê aqui, em novembro de 2025, né, que é o último relatório, que o XPIN11 está com 5% de vacância. E o GGRC11, com uma leve vantagem, está com a vacância física de 4,08. Mas aqui, como a diferença é pequena, o critério que me fez dar como aspecto positivo, né, dar como vantagem para o GGRC11, é que o XPIN11 trouxe lá no conteúdo, nas palavras do gestor, algo que me chamou a atenção, tá? Que no mês houve uma inadimplência correspondente a 2,4% da receita de locação, né, relacionada a 3 locatários. Então, assim, a gente tem aqui um asterisco, né, pessoal? Nós temos um fundo que tem inadimplência, o GGRC11 não tem relato de inadimplência e o XPIN tem. É pouco, 2,4% provavelmente está aqui inserido nos inquilinos aqui nos outros, né? Porque depois a gente tem aqui o menor que tem 5%, né? Mas é algo que nós precisamos ficar atentos, né? Se nós vamos comprar um fundo imobiliário e pretendemos carregá-lo para o longo prazo, se nós já estamos comprando um fundo que tem
inadimplência, nós temos que inserir aí um pouquinho mais de risco, né? Temos um fundo um pouquinho mais arriscado do que o outro. Né? Nós já temos a questão de seus contratos mais curtos, então a gente fica muito dependente da qualidade da gestão em prospectar novos inquilinos. E o GGRC11 tem contratos atípicos mais longos e até então não há relatos de inadimplência. Então, quanto a isso, me mantenho achando o GGRC11 até o presente momento melhor. E aí nós vamos para o nosso último item, né, que vem a ser a alavancagem do fundo, iniciando dessa vez aqui pelo GGRC11, tá? Porque eu não consegui extrair as informações de nenhum site específico, né? Talvez aqui, se alguém souber, deixe nos comentários, mas eu tive que fazer o cálculo para entender a alavancagem dos fundos, tá, pessoal? Como que a gente faz esse cálculo? De maneira bem simples, tá? A gente tem o ativo e a gente tem o passivo do fundo, tá? E aí o que acontece? Eu fiz a soma de todos os ativos aqui, imóveis, FIIs, disponibilidades, né, que vem a ser o caixa, e fiz a soma dos passivos, né? Então cheguei a este valor aqui do ativo e este valor aqui do passivo. Como que é feito o cálculo da alavancagem? É a dívida sobre o ativo total. Então peguei esses 326 milhões e dividi por 2,7 bi, chegando à alavancagem de aproximadamente 12% do fundo. Uma alavancagem considerada ok, conservadora, sem grandes problemas, tá bom, pessoal? Aqui no XPIN11 já foi um pouquinho mais complicado de encontrar a alavancagem do fundo, porque eu não tinha o ativo total do fundo, né? Então eu tive que ir lá no relatório gerencial, eu encontrei o patrimônio líquido, tá bom? E encontrei o passivo do fundo, que vem aqui com o nome de obrigações do fundo, né? 130,92 milhões. Existe um princípio de contabilidade que diz que o ativo é igual o passivo mais o patrimônio líquido. Então, sabendo o passivo e sabendo o patrimônio líquido, logo eu sabia que somando os dois eu tinha o ativo. Então, eu sabia que o ativo era 859,5 milhões. Sabendo disso, eu consegui pegar aqui o valor do passivo e dividir pelo ativo, chegando então à alavancagem do fundo de aproximadamente 15,2%. Não é uma diferença tão grande, né, de 12% para 15,2%, mas nós estamos buscando aqui critérios de escolha, né? Então nós temos um fundo que está mais alavancado que o outro e com isso, mais uma vez, o GGRC11 levou vantagem. Então, para a gente concluir aqui, pessoal, de maneira bem simples, sem muita teoria, tá? Sem ficar se apegando a muito detalhe, simplesmente naquilo que o investidor realmente precisa saber. Tá? GGRC11 tem os contratos atípicos em sua maioria, né? E o XPIN11 são contratos típicos. Eu acho que esse, de fato, foi o principal fator que me fez optar pelo GGRC11 para inserir na carteira. Tá? O reajuste aqui, a grande maioria pelo IPCA, aqui já é um pouco mesclado, né? IPCA mais IGPM. A diversificação dos inquilinos de ambos são boas. A vacância de ambos são consideradas baixas, né? Menos de 5%. E o endividamento aqui, pessoal, eu coloquei moderado para o XPIN, apesar de não ser uma diferença tão grande, justamente porque nós temos aquela observação de que há inadimplência, né? Então eu tenho aqui um fundo um pouco mais alavancado, mas eu tenho um fundo que já tem inadimplência sendo registrada. Então eu coloquei aqui um risco moderado. Então, considerando todos esses aspectos, acabei optando por inserir na carteira como fundo de tijolo GGRC11, né? Lembrando que não é só isso que nós estamos falando agora, né? Tem os critérios que nós escolhemos lá no primeiro vídeo, né? Que nós filtramos e chegamos até o GGRC11. Vocês podem adaptar para aquilo que vocês acharem melhor, mas o que eu estou mostrando aqui é a minha estratégia, como que eu faço a escolha dos fundos imobiliários e compartilhando com vocês, para que vocês observem como que essa carteira ela vai, como é que ela vai se reajustar ao longo do tempo, tá bom, pessoal? A ideia aqui é montar uma carteira bem resiliente, que trabalhe de maneira boa tanto nos ciclos de alta quanto nos ciclos de baixa, tá bom? A ideia não é escolher o melhor fundo de todos, não. É escolher bons fundos para fazer uma boa composição na carteira, tá bom, pessoal? Então, para finalizar, se vocês acham que esse conteúdo agregou alguma coisa para vocês, curte, compartilha, comenta, e é isso, pessoal. Fiquem com Deus todos vocês e até o próximo vídeo. Um abraço.